Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio retornar a esta casa de oração depois de alguns anos e, uma vez mais, poder compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Quero tecer os meus agradecimentos ao nobre pastor Arnóbio Tavares. Muito obrigado, pastor, em nome do Rei Jesus. Pastor Genival Bento, muito obrigado. O pastor esteve conosco no setor 31, lá em Hermínio Matarazzo, ministrando sobre missões. Jesus sacudiu o negócio lá, foi uma bênção. Prazer estar com o senhor também uma vez mais. E ao cumprimentar esses honrados homens de Deus, eu cumprimento todo o santo ministério para a glória de Deus. Amém. Quero também fazer menção ao meu cunhado diácono Walter. Cadê? Saiu? Ah, está aqui. Deus abençoe, veio nos trazer, que é uma jornada, né, gente? Eu estou lá em Taquarana, aí eu vim até o meio do caminho de lotação, esse caba veio e me ajudou a chegar aqui. É assim, a obra de Deus vai caminhando, não é? Quero ainda fazer menção, irmãos, e parabenizar toda a Assembleia de Deus em Alagoas pelos 108 anos, pela linda convenção. Eu estou levando excelentes impressões para São Paulo. Eu falo para os irmãos, eu viajo Brasil e fora do Brasil, não tem melhor lugar para ser bem recebido do que Alagoas. Vocês estão de parabéns, de verdade, de coração. É um negócio incrível. Que Deus continue abençoando os senhores. Deus continue abençoando o reverendo pastor Orisvaldo Nunes de Lima, à frente dessa obra, para a glória de Deus. Também fazer menção do meu concunhado, pastor Daniel Barbosa, que foi a ponte uma vez mais com o pastor Arnóbio Tavares. Deus abençoe seu servo lá em Taquarana. Meus irmãos, quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus nessa noite? Digam amém. Por favor, abra conosco Romanos capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Romanos capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Eu estava orando a Deus acerca de uma outra temática. Nos 3 últimos meses, 80% das minhas agendas foram voltadas a essa temática, sobre a temática da família. São algumas conferências que nós temos ministrado, e eu falaria sobre missões e família. Mas o Espírito de Deus colocou nos Romanos capítulo de número 5. Quem sabe numa outra oportunidade a gente não trata sobre o tema da família, que tem sido tão atacada nesses últimos dias pelo sistema do anticristo, mas o Senhor é aquele que tem guardado com o seu sangue as famílias que servem ao Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 2, diz-nos o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada ou acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E quem pode, diga amém. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico de todo o Novo Testamento. Eu diria aos irmãos, com base naquilo que grandes estudiosos já disseram, e na minha leitura de dezenas e dezenas de vezes desta epístola, posso também chegar à mesma conclusão. Romanos é a chave hermenêutica de toda a Escritura, e principalmente do Novo Testamento. E se queremos compreender o propósito da vida e obra de nosso Senhor Jesus, nós precisamos, com muita atenção e acuidade, estudar a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. É tão verdade isso que eu estou dizendo aos irmãos, que todos os movimentos que marcaram a história do cristianismo, a epístola do apóstolo Paulo estava no meio. Todos os movimentos de avivamento e de reforma tomaram por base a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Um dos grandes acontecimentos foi, por exemplo, a conversão
de um dos maiores teólogos da igreja, chamado Agostinho de Hipona. Lá pelo IV século, Agostinho vivia uma vida devassa, uma vida distante de Deus, procurando o lenitivo em todas as religiões possíveis e imagináveis, mas não encontrava resposta. Um dia ele estava na casa de um amigo e conta-nos sua biografia, que ele tem uma visão, e nesta visão ele viu uma criança, e esta criança dizia: tolelege, tolelege, pega e lê, pega e lê. Quando ele olha para o lado, estava um pergaminho, e ele abre o pergaminho. Quando ele abre o pergaminho, era a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e quando ele começa a ler a epístola, como que a luz de Deus raiasse para ele, ele se converte a Jesus Cristo, nosso Senhor, e se torna uma das maiores vozes do cristianismo. Mais tarde, no século XVI, um monge da igreja católica se insurge contra o que ele acredita ser o afastamento e apostasia de uma igreja, e ele começa a estudar as escrituras, o que era também proibido para a maioria. Desde 1229, a Bíblia era acorrentada, somente alguns clérigos tinham acesso à leitura da Bíblia, e Martinho Lutero, dentro de uma biblioteca, num êxtase espiritual, ao ler as escrituras, ele se depara com o texto de Romanos, e principalmente no capítulo 1 e no versículo de número 17, a última parte: mas o justo viverá pela fé. Como uma revelação de Deus se descortinasse diante dele, ele descobre que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas é justificado pela fé. Como se uma bomba atômica acontecesse dentro dele em explosão, e ele agora traduz a Bíblia para a língua comum e começa a pregar o verdadeiro evangelho, chamando a igreja para a essência novamente, chamando a igreja para a doutrina dos apóstolos, chamando a igreja para voltar para a essência do cristianismo dos evangelhos. A igreja de sua época não deu ouvido, mas o Senhor levanta um movimento poderoso, conhecido até hoje, movimento evangélico. Tem algum evangélico? Levante a mão aqui. Você faz parte dessa bomba atômica que explodiu lá no século de número 16. E tudo isso aconteceu porque ele leu a epístola aos Romanos. No século 20, o liberalismo estava devastando o movimento evangélico, estava batendo de frente, dizendo que Jesus não era Deus, dizendo que Jesus não havia nascido de uma virgem, desconfiando dos milagres, desconfiando da ressurreição de Cristo e sua ascensão, até que Deus levanta um homem por nome Calbar, e ele escreve um dos maiores tratados ao comentar a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e alguns estudiosos chegam a dizer que o tratado de Calbar salva naquele momento o cristianismo do que seria a decadência do liberalismo, ou seja, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é o remédio doutrinário para trazer a igreja para o eixo da vontade de Deus e da essência da fé cristã. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desta forma, meus irmãos, nós precisamos nos debruçar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Um certo homem chamado Martin Lloyd-Jones, grande pregador e expositor da palavra, é tão profundo o que acontece em Romanos, que ele passa 14 anos pregando esta epístola, e ele morre e não consegue terminar de pregar, devido à profundidade do que nós temos aqui. Quando nós estamos lendo o capítulo de número 5, nós temos um dos pontos altos da epístola aos Romanos, porque o apóstolo Paulo, que é também o apóstolo dos gentios, está falando não só ao público gentil, mas principalmente ao público judeu, porque há uma transição acontecendo, há um cordão umbilical entre o judaísmo e o cristianismo acontecendo, e o apóstolo Paulo é quem está com a tesoura na mão. E aqui no capítulo de número 5, como eu disse, um dos pontos altos, ele estava debatendo até então a questão da dicotomia entre a lei e a graça, mostrando o papel da lei e o papel da graça, porque para muitos a lei era um meio de salvação, mas a lei nunca salvou e jamais poderá salvar, porque nunca foi papel da lei salvar. Para que o homem fosse salvo pela lei, ele precisava ser perfeito. Diga comigo, perfeito.
o homem para ser salvo pela lei, pois o único padrão aceitável por Deus é a perfeição. E o que seria esse padrão aceitável para Deus no Antigo Testamento? Era o cumprimento integral de toda a lei. Isso está lá em Deuteronômio 17, versículo 19. Isso está em Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 29. Ser perfeito no Antigo Testamento era cumprir a lei inteira. E quando falamos da lei, não falamos só do decálogo. Falamos de 613 códigos que deveriam ser cumpridos. Mas Tiago nos revela que ninguém conseguiu cumprir a lei em sua integralidade. Quem cumpre um mandamento, peca em um mandamento, está quebrando todos os mandamentos. Na verdade, de acordo com a tradição, quem mais cumpriu os mandamentos dos judeus, cumpriu no máximo 230 dos 613 códigos. Portanto, é humanamente impossível cumprir os 613 códigos. Então, a lei requer do homem a perfeição. Para que o homem possa ser salvo pela lei, ele precisa ser pleno, ele precisa ser completo, ele precisa ser perfeito. É tão interessante que no hebraico a palavra perfeição vem de tam, e a palavra tam significa completo, correto, sadio, inteiro, sem mancha, cheio de paz. Uma pessoa perfeita é uma pessoa sadia, correta, completa, uma pessoa sem manchas. E quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento, somente 3 pessoas foram chamadas de perfeitas: Noé, Abraão e Jó. O que nos chama a atenção é que esses 3 homens, embora sejam chamados de perfeitos em Gênesis 6, versículo 9, 17, versículo 1, Jó capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 18, quando olhamos para a história desses homens, nós vamos encontrar imperfeições humanas. Nós vamos perceber que eram homens como nós, seres humanos como nós. Por exemplo, Tiago fala sobre Elias, o homem do fogo, o profeta do fogo, um homem cheio do Espírito Santo, mas diz ele que Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós. João, o apóstolo, vai dizer na epístola que aquele que diz não ter pecado, já está pecando. Então, portanto, todos nós somos pecadores, inclusive Noé, Abraão e Jó. O que é interessante é que essas 3 personagens vivem antes do período da lei, talvez apontando para a era da graça, talvez apontando para a era do Novo Testamento, pois o autor de Hebreus vai dizer que tudo que foi revelado no Antigo Testamento, e principalmente no Código dos Sacrifícios, eram apenas sombra que apontavam para a concreção e a concretude na cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus teria o seu sangue derramado por causa dos nossos pecados. E o que é interessante, meus irmãos, é observarmos que este é o padrão. A espada da lei está na nossa garganta. A espada da lei está apontando os nossos pecados. A espada da lei está apontando para nós e dizendo, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós, de acordo com o apóstolo São Paulo, fomos encerrados debaixo do pecado, e não tem quem é mais ou quem é menos. Uns pecam mais, outros pecam menos, uns são melhores, outros são piores, mas de acordo com a teologia paulina, todos fomos encerrados debaixo do pecado, e o salário do pecado é a morte. E a pergunta é: quem é que pode ser perfeito diante das exigências de Deus? Quem é que pode estar à altura diante da lei perfeita, santa e boa, que é a lei do Senhor? Então, na era do Antigo Testamento, a perfeição é algo completo, que deve ser cumprido na sua integralidade. Poderíamos, em tese, dizer que a perfeição da lei é simplesmente uma utopia para os descendentes de Adão, devido à sua condição, devido à sua natureza do pecado, à sua natureza pecaminosa. Então, para os filhos de Adão, parece ser uma utopia. Entretanto,
quando nós chegamos na era do Novo Testamento, a perfeição da graça, a perfeição da nova era, da era do Cristo, ela não é menos exigente, porque alguns acham, porque estamos na era da graça, nós temos licença para pecar, nós temos licença para viver uma vida relaxada ou de qualquer jeito. Mas quando olhamos para as páginas do Novo Testamento, a perfeição na era da graça, ela não é menos exigente do que a perfeição no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Deus não mudou, Ele continua perfeito, santo e exigindo do homem santidade, e exigindo do homem perfeição. Ele exige de nós perfeição. Então, o caráter da graça não afrouxa o conceito de perfeição, não afrouxa o caráter de Deus. Qual é a diferença? É que a perfeição no Novo Testamento, a partir da obra do Cristo, é tornada possível a todos os homens e mulheres que se sujeitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta é a diferença. Quando lemos Romanos capítulo de número 5, o texto começa: sendo, pois, justificados pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé. Paulo vinha no capítulo 4 citando o exemplo de fé de Abraão, que não foi justificado por obras da lei, mas foi justificado pelas obras da fé. Foi justificado porque creu, e ao crer, isso demandou para ele justificação. Ele é justo por quê? Porque creu, porque a fé o conectou a Deus. A fé tira a espada do seu pescoço e diz: você não merece, mas a minha graça te basta. Aleluia. Quando Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé, isso é muito bonito. Paulo está dizendo que a única forma, de fato e verdade, para que o homem e a mulher pecadores, tal como somos, filhos de Adão e Eva, para nos apresentarmos diante da santidade de Deus, que tinha todo um protocolo no Antigo Testamento, protocolo de derramamento de sangue, protocolo de purificação, protocolo de santificação. Uma vez no ano o sumo sacerdote adentrava a presença dos santos para intermediar a causa do povo. Uma vez no ano havia um protocolo, a coisa era séria. E nós vivemos dias, irmãos, porque acham que estão na era da graça. Tem gente levando não com muita seriedade. Eu digo: ai, ai, cuidado, porque Deus ainda continua fogo consumidor. Deus ainda continua o mesmo. Então, quando a Bíblia diz sobre a justificação, Paulo está falando que a justiça que nós não tínhamos, em Cristo Jesus, ó justo, ao morrer na cruz, a nossa morte, a nossa miséria, a nossa maldição, Ele toma sobre si a veste de nossa injustiça e coloca sobre o crente as vestes de sua justiça. Ele tira a nossa veste de pecado e impureza e coloca a veste de santidade. Tira a nossa veste de imperfeição e coloca a sua veste de perfeição. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Quando Ele coloca sobre nós a sua veste de justiça, Ele está mudando a nossa posição diante de Deus. Ele está mudando diante de Deus a nossa condição. Qual era a nossa condição? Era a condição de pecadores. Qual era a nossa
qual era a nossa condição? De seres afastados e destituídos de Deus. Éramos filhos das trevas, éramos filhos da ira, éramos inimigos de Deus, mas agora, por causa das vestes de justiça de Cristo, agora, por causa da roupagem da santidade, eu posso entrar na presença do Pai Todo-Poderoso. Não é uma vez no ano, é 7 dias por semana, é 30 dias ou 31 dias do mês, 365 dias ou 366 do ano. Sabe por quê? Porque eu tenho a veste daquele que é santo, eu tenho a veste daquele que é puro, eu tenho a veste daquele que é perfeito. O nome dele é Jesus Cristo. Uracalabadara shuribidai. Quantos já tomaram esta veste? Entrem na presença do Todo-Poderoso nesta noite. Só quem tem veste de justiça tem acesso. Urabadara candarabia. Urabaia shuribicai. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. 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 Qual é a garantia que nós temos que estamos vestidos com as vestes de justiça? Ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar a vocês o Espírito Santo. E Paulo diz que o Espírito Santo, ele é o nosso penhor e ele é o nosso selo. Selo garante a carta chegar no seu destino, e penhor está dizendo: eu vou voltar para buscar. Sabe o que garante vestes de justiça? É o Santo Espírito de Deus presente na vida do crente. Você não vive mais no velho homem, você vive no novo homem. Você não vive mais no velho caminho, você vive no novo caminho. No novo é vivo caminho. Você é santo, 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 você é santo. Você é santo. Só quem tem o selo dá grito de santo, da glória de santo, da aleluia de santo, fala a língua de santo. Só quem tem selo. Urabadara koldereia sorecai. Urabadore calabai. Urabadore calabadarasai. Aí chegou. Urabadore que a. Tem gente que parece que a cola do céu está querendo soltar. Não vai não. Jesus manda azeite. A cola do céu do crente é azeite. Tem gente que por causa de luta e provação pensa em parar. O Senhor está dizendo: vai parar não. Eu coloquei selo, eu paguei o preço, eu penhorei e eu vou voltar para te buscar. A glória a Deus. Você acha que Jesus te salvou por causa desse terno bonito que você está usando? Essa carinha bonita de papai que tu tem aí? Está pensando que te salvou porque você é academicamente perfeito? Ele te quis quando ninguém te queria mais. Ele te quis quando nem Satanás queria mais. Ele olhou e disse: eu quero, eu vou fazer uma grande obra.
Porque Deus é assim, irmãos. Ele tem o poder da regeneração, da transformação. É fato que Ele nos quer andando. Porque Deus não fez crentes robôs ou robotizados. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, pastor. Ele quer que tomemos consciência desse fato. Por isso Paulo diz: aperfeiçoai a vossa salvação. Salvar é com Deus, mas aperfeiçoar a salvação é conosco. Foi Paulo quem disse. Então, olha o conceito de perfeição no Novo Testamento. Jesus diz em Mateus 5,48: portanto, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Se Jesus está mandando é porque eu torno possível. Eu torno possível. Anda comigo, você vai ver o que é ser perfeito. Jesus está dizendo: vem andar comigo. Vem andar comigo, eu vou mostrar para você o caminho da perfeição. Então, para a salvação, de uma forma especial, específica e exclusiva, na obra da justificação que acontece uma vez só na cruz do Calvário, todos que acessam a esta obra de Cristo por fé, é tornado justo, é tornado santo, é tornado perfeito e habilitado para a salvação. Só que pelo fato de que a vida cristã continua e estarmos vivos, a obra não fica no passado, a obra continua no presente. E é por isso que a palavra grega para a perfeição é maravilhosa no Novo Testamento. Vem de teleios. A palavra teleios também significa completo, também significa perfeito. Mas olha a diferença. E aqui está a obra da graça. Também significa plenamente crescido, significa maduro, plenamente amadurecido. Ou seja, alguém que atingiu o seu propósito. O que é perfeição no Novo Testamento? Não é algo estático, é algo que está em movimento, é algo que está aperfeiçoando, é algo que está amadurecendo, é algo que está crescendo, é algo que está avançando. Você não entendeu? Eu vou explicar. Ele conhece o ponto que você está, ele conhece o momento da caminhada cristã. Tem gente que pensa assim: eu vou parar porque irmão A não me entende, irmão B não me entende. Pode até não entender, mas aquele que te chamou entende o momento da jornada da sua fé. Deus não é como homem, que mede a santidade de um pela santidade do outro, que mede o nível de fé de um com o nível de fé de outro. Porque um faz mais, outro faz menos. Um canta mais, outro canta menos. Não, o Senhor não vê assim. A única coisa que Deus vê, está na jornada, está caminhando. Então continua. Oh, continua. Continua. Deus não compara você com ninguém. Você é único, você é exclusivo diante de Deus. Ele não te compara, Ele não te compara, Ele não te compara. Você lembra da parábola dos talentos? A um Deus deu 5. Pode alugar, não tem problema não. Dá lugar para o Espírito Santo. A outro pastor Nobre Deus deu 2. E a outro pastor Genivaldo Deus deu 1. Aí tem crente imaturo na igreja que acha que porque Deus deu 5 para o outro e deu 1 para ele, que ele é inferior ao que recebeu 5. É não, irmão. Deus não quer que você que tem 1 granjeie 10. Deus quer pelo menos mais 1. Só isso que Deus quer. Se Deus deu 5, a este Deus quer que granjeie mais 5. Mas quem recebeu 1, a perfeição para ele não é 5. A perfeição para ele é mais 1. É mais 1. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o tamanho do nosso vaso. E Ele quer o tamanho do nosso vaso. Urabatai, quem está recebendo a palavra? Urabambaracandarabia. Urashuri badarai.
É tão verdade isso, que aquele que tem 5, se não tem aquele que tem 1, o ministério dele fica manco. É tão verdade que aquele que tem 1, se não tiver aquele que tem 5, o ministério dele fica manco. Deus é perfeito, meu irmão. Ele nos coloca em posição estratégica do campo, em posição estratégica do corpo, em posição estratégica do reino de Deus. Não tem quem é mais, quem é menos. Tem aquele que está com a mão no arado, tem aquele que está caminhando. Talvez você diga: ô pastor, você não sabe a minha história. Eu não sei, mas ele sabe. Eu vou te dar a revelação de Deus para a sua vida nesta noite. Se porventura não der para correr na obra, vai andando. Se porventura não der para ir andando, vai de joelhos. Se não der para ir de joelhos, vai se arrastando. Mas não para, 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 não para. Eu estou todo arrepiado. O Espírito Santo está falando com alguém de forma muito especial nesta noite. Adaracandarábia, Urachuricai. Sabe por que Jesus insiste com o ser humano? Sabe por que Jesus persiste com o ser humano? Porque você não custou preço de dólar, não custou preço de ouro, não custou preço de prata. Você custou preço do sangue do Deus encarnado. Você custou preço do sangue. Ele não desiste. Uracalabai, Urachuri andarai. Ai meu Deus. Urabandorgia. O Espírito Santo está trabalhando na vida de crente. Aleluia. 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 Tudo é possível por causa do sangue. Tudo é possível por causa do amor. Tudo é possível por causa da graça. Ah, se você soubesse o que é graça. O mais que podemos falar é amor, que é o presente que nós não merecemos. É o favor que nós não merecemos. Deus olhou para nós e viu o quê? Não viu nada. Ele só viu a graça, o favor, o desejo, a vontade dele, a dádiva dele, o dom dele. Olhe para alguém que está do seu lado, com permissão do pastor, e diga: não desista. Porque você é dom de Deus na terra. Você é fruto da graça de Deus na terra. Você é fruto do amor de Deus na terra. Ai, ai, ai. Está dando vontade de sair pelas ruas, rasgar o peito e dizer: aceitem a Jesus para receber o dom da graça. Urataya Xandaré. Eu estou sentindo o Espírito de Deus falando com alguém aqui. Ai, que coisa linda, Jesus. Oh, oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dizer, o Espírito Santo está dizendo que tem gente aqui que não aguenta mais. Está com vergonha, mas está pedindo a Deus oportunidade para falar com o pastor. Porque não aguenta mais. Porque está cansado. Está cheio de dor no corpo, a enfermidade que aparece. Parece que chega o final do mês, o dinheiro não dura para nada. Você diz: eu estou cansado, e Jesus manda uma mensagem direta para você aqui hoje. Eu vim hoje aqui como profeta de Deus para lhe dizer: não é noite de jogar a toalha. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu parceiro nessa canga. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
E para tu saber que Jeová está falando contigo, dentro de 15 dias, diz o Senhor, vou eu mandar a provisão chegar na tua casa, e tu vai ver, é renovo, 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 se tu recebe da glória, se recebe da glória. Andori calamara choremeder. O Espírito de Deus está na casa. Ai, vai dando glória enquanto eu termino de pregar. Você que não é batizado, vai dando glória. Jesus pode te batizar hoje, com evidência do falar em língua estranha. Ele pode te batizar hoje. Domingo foi lindo, pastor Genival lá em Itaquarana. Pregamos a palavra do Senhor, o Walter estava lá. Uma moça veio à frente, pastor Nobre, aceitar Jesus. E na hora que entregávamos para ela a mensagem do Senhor, o Espírito de Deus se apossou daquela mulher e contagiou a igreja. Jesus trabalha como quer, do jeito que Ele quer. Vocês que receberam Jesus domingo, Jesus pode te batizar hoje com o Espírito Santo. Para concluir, pastor. Para concluir aqui a mensagem, meus irmãos. Então nós descobrimos que a justiça de Cristo é a razão de nós sermos justos, é a razão de sermos santos, é a razão de sermos perfeitos, mas ao mesmo tempo a razão de sermos ainda aperfeiçoados até o arrebatamento da igreja. Por isso não podemos parar. E a partir da justiça de Cristo, nós recebemos a chancela para receber todas as bênçãos da graça de Deus. Você não entendeu? Eu vou repetir. A justiça de Cristo, se você está vestido com a justiça de Cristo, você está habilitado a receber todas as bênçãos da graça de Deus. Paulo não disse que seremos abençoados com toda sorte de bênção. Ele diz, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Então escute, para encerrar aqui, não vai dar tempo de concluir. Qual é a primeira bênção que nós recebemos da parte de Deus? Paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Irmãos, essa é a bênção do passado. Não é paz de Deus, porque paz de Deus seria sentimento, mas é paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus nos transformou em amigos de Deus. Você não é inimigo, você é amigo de Deus. Segundo, a Bíblia diz que Ele nos dá acesso, diga acesso a esta graça. Esse é um privilégio do presente. Você foi salvo, mas você também está sendo salvo. Você foi, mas também está sendo salvo. É a obra do presente. E quando falamos de acesso à graça, você se lembra que o judeu estava separado por uma cortina? A cortina tinha 13 centímetros de espessura. Mas a Bíblia diz que quando Jesus está dependurado na cruz do Calvário, um terremoto do céu desce na terra, e a cortina é rasgada não de baixo a alto, é rasgada de alto a cima. Porque mão humana não pode rasgar a cortina para dar acesso, mas o próprio Deus se satisfez com a oferta do seu Filho na cruz. Ele diz, a partir de hoje, não tem mais cortina de separação para o judeu. O judeu tem acesso agora aos santos dos santos. Isso está lá em Lucas 23, 45. Mas em Efésios 2,14, diz que não só as cortinas, mas os muros separavam os gentios. Era tão terrível que do ato dos gentios para o ato dos judeus tinha uma frase: não passe risco de morte. Se judeu não tinha acesso, vocês imaginam o gentio. Mas a Bíblia diz que o muro da separação também foi derrubado. Não tem mais muralha que separe o homem de Deus. Não tem mais cortina que separe. Por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e é o sacrifício ao mesmo tempo. E a Bíblia
diz agora que Ele te dá acesso a esta graça. William Barker diz que o acesso tem 3 significados. O primeiro significado de acesso é introduzir alguém à presença da realeza. Deus está introduzindo alguém aqui. Jesus está colocando você lá no Santos dos Santos para ter um particular gostoso com Todo-Poderoso. Segundo, significa aproximação para adorar a realeza. Tem alguém adorando ao Senhor aqui? Você já tem acesso aos Santos dos Santos para adorar. Não vou desenvolver porque não dá tempo. Terceiro, significa chegada a um porto seguro. Chegada a um porto seguro. A economia pode estar cambaleando, os poderes políticos podem estar cambaleando, os poderes políticos podem destruir muita coisa na sociedade, mas tem uma coisa: crente não olha para presidente, para prefeito, para governador. Crente está de olho no autor e consumador da sua fé, porque crente não vai chegar, crente já chegou a um porto seguro. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 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 descansará. Levante a sua mão mais alto que você puder, feche os seus olhos. Só quem já chegou ao porto seguro, adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo de Deus. Abre a boca agora, fale em línguas, seja renovado, porque a presença de Jesus é real nesta noite. Quantos continuam sentindo a presença de Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. São as campainhas dos céus tocando aqui na terra e nós adoramos a Deus porque é a manifestação da sua presença. Glória a Deus. Vamos ouvir a banda, meus amados irmãos. A banda, ela estará executando mais um hino e eu quero agora contar com a sua oferta. Vamos dar uma oferta de amor para o pastor que esta noite veio cooperar conosco. Veio de tão longe, né, irmãos? Ele veio de São Paulo, Taquarana, e de Taquarana para cá tem uma certa distância. Então vamos abençoar a sua vida e seu ministério. Quantos vai orar por ele? Quantos vai também contribuir? Diga amém. Ei.